Vamos abrir em 2 Timóteo 3, do 1 ao 8. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quais são os últimos dias? Os dias antes da segunda vinda de Jesus. Ele vai voltar, ele vai buscar a igreja dele, vai salvar os dele e condenar o resto. Esses são os últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele explica por que vão ser difíceis. Isto porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. É lógico que aqui ele não está dando uma característica de um tipo de pessoa, ele está falando de uma geração. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis em que as pessoas terão essas qualidades, mas não todas elas juntas. Uma pessoa pode ser soberba, a outra pode ser arrogante, a outra pode ser apegada ao dinheiro, e a outra pode ser cruel, outra é amigo do bem, outra é desobediente aos pais, outra tem 3, outra tem 4 características. Senão você está descrevendo o próprio Satanás, né? Se for tudo isso aqui. Então ele está falando que teremos tempos difíceis por causa desse coração do ser humano. O interessante é que quando Paulo escreveu isso, ele estava sendo maltratado, perseguido. Ele estava na dificuldade física. Ele estava sendo apedrejado, algemado, açoitado, afligido com açoites e preso. E ele não disse que o tempo dele era difícil. Ele disse que o nosso tempo é difícil. Ele foi perseguido por causa da sua posição firme em relação ao Evangelho. Por que o nosso tempo é difícil? Nós temos liberdade cristã. E a nossa liberdade cria esse tipo de coração aqui. São pessoas que, diz no nosso versículo 7, elas estão sempre aprendendo. Quem aprende? Quem está na igreja. Então ele está falando para quem está na igreja. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É o crente de igreja, padrão. Vem, ouve e não pratica. Por que será que Deus falou para eu pregar esse texto na mesma semana que ele falou que a gente ouve a palavra e não pratica? Porque a gente continua aprendendo e aprendendo e aprendendo e não pratica. Não conhece a verdade revelada. Conhece a teoria. Tem um conhecimento e não uma revelação. Os tempos difíceis para a igreja são os tempos em que a igreja não está sofrendo perseguição física. São os tempos em que ela tem liberdade para viver na libertinagem, em que o mundo entrou dentro da igreja, em que ela vive na carne. Esses são tempos difíceis. Quantas vezes você chorou porque a igreja não vive na graça? Quantas vezes você pode ter chorado porque você não vive na graça? Você não tem ideia de quantas vezes nós quisemos desistir de igreja. Porque a gente fala, visita, discipula, ensina, dá aula, prega, ora, jejua e não vê mudança. É muito difícil.
O que nos consola é saber que a igreja não é nossa, é de Jesus. Por isso ele falou para a gente: a igreja que vocês estão não pratica a palavra. Se a gente fica triste, imagina ele. Mas ele é tão bondoso, misericordioso, que ele avisa de novo. Ele falou: fala sobre isso agora. Muda esse sistema que vocês vivem, para que as pessoas pratiquem mais o que você ensina e falem isso para eles saberem. Então o problema não é que o mundo nos persegue, é tempo difícil, que a economia está o caos e a gente está tendo que trabalhar mais para ganhar menos, que a nossa saúde está cada vez pior por causa do veneno que a gente ingere e a nossa medicina está falida. Não é por isso, é porque o mundo entrou na igreja, está nos nossos corações. São pessoas que permitem isso acontecer e que não permitem que a graça, que o poder de Deus se manifeste transformando esse coração, que não permitem a purificação dos ídolos do Egito, que mantém o amor em si mesmo e não amam a Deus e ao seu povo. Permanecem impuros, recebendo a graça em vão. E se você reparar, hoje nós temos mais ensinamentos cristãos do que em todas as eras. Nós temos milhões sendo investidos em livros, programas de TV, áudios, vídeos, filmes, enciclopédias, treinamentos, congressos, palestras, universidades, cursos de todo tipo. Nós temos acesso livre à internet, que é a IA que junta toda a internet para a gente numa pergunta. Nós temos muito acesso ao conhecimento. E mesmo assim nós cultivamos uma igreja mundana. Nós damos para a nossa carne o que ela tem já de desejos. E aí nós cultivamos isso e a carne cresce. E nós deixamos de querer o que nós temos acesso, que é a glória de Deus, porque nós buscamos e temos acesso fácil às outras coisas que o mundo dá. Um pastor viajou para um país africano, de maioria muçulmana, e os muçulmanos perseguem quem não é muçulmano. E lá eles perseguem os cristãos, e lá ele conheceu homens que estavam sendo torturados pelos muçulmanos, mas ainda eram apaixonados pelo Senhor e por pregar o Evangelho. E ele passava todos os dias, quando ele saía de casa e ia no ponto de pregação, todos os dias ele passava em frente à forca, usada para assassinar cristãos. E aí ele conversou com esse pastor que pregava todo dia, e o pastor falou: eu queria saber quantos pastores ocidentais continuariam a pregar o Evangelho se eles passassem todos os dias na frente da forca que eles poderiam ser colocados em breve. Porque aqui tem algo em que o Ocidente não tem. Lá eles têm a liberdade religiosa que nós não temos aqui. Aqui nós temos a liberdade espiritual que eles não têm lá. Será que a gente está usando a nossa liberdade religiosa para ficar mundano? Com certeza. Uma outra pastora visitou um país comunista da África. E ela relatou que os cristãos têm que se encontrar em lugares secretos para não serem presos ou mortos. Diz que os pastores e líderes de onde ela foi foram presos inúmeras vezes, mas eles continuavam a pregar na prisão, onde as pessoas eram salvas, nas prisões. Isso deixava as autoridades iradas e colocava esses líderes em solitários. Tem um pastor deles que foi preso mais de 100 vezes e já ficou preso por mais de 10 anos. E aí na despedida dela,
Eles se reuniram e pediram para ela orar por eles. Ela ficou envergonhada, falou: não, vocês têm que orar por mim, a fé de vocês é muito mais pura do que a minha. Mas eles pediram para ela orar por eles, porque ele tinha temor. Temor do quê? Da liberdade religiosa. E ela não entendeu. E ele chorando falou: eu tenho medo da liberdade religiosa. Por que você tem medo da liberdade? Se você já faz o que você faz sem liberdade, imagina o que você faria com liberdade religiosa. Sabe o que ele falou? Eu temo que essas pessoas que eu cuido hoje se tornem materialistas e mundanas quando elas tiverem liberdade religiosa e se desviem como outros fizeram tantas vezes nas igrejas ocidentais. Lembrando que a liberdade religiosa não nos torna mundanos, mas ela cria uma atmosfera que cultiva os nossos desejos mundanos, que já estão em nós. Você pode ver o jogo de futebol, você pode ir em shows, você pode curtir as férias, você pode tudo. Nada disso é errado, desde que você não fique mundano. E nós somos mundanos por natureza, então você vai cultivar mesmo isso que tem em você? Ou você vai amadurecer primeiro, consagrar-se, ser liberto desse mundanismo, e uma vez liberto, você acessa de novo com um propósito divino. É diferente de acessar para curtir, porque a curtição é um desejo sendo satisfeito, é uma carne se alimentando do prazer que ela quer. E isso é impuro para Deus. Deus não aceita o que é carnal, nada, nem coisa boa e permitida. Porque isso faz a gente ativar o nosso pecado. O problema é que nós somos atraídos por isso, e isso gera esse problema de mundanismo. Nós ficamos suscetíveis a isso. E aí a gente não tem controle, acessa o mundo todo dia. E desfruta dos prazeres do mundo todo dia, sem pensar nisso. E aí ele vem e traz essa mensagem para a última igreja do Apocalipse, em Apocalipse 3, no versículo 14, a mensagem para a última igreja. São 7 igrejas. Os teólogos acreditam que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 estações, 7 fases, 7 épocas da vida da igreja. E pelos estudiosos, nós estamos na última etapa já, antes da volta de Jesus. A igreja de Laodiceia é a última. E a acusação dada à igreja de Laodiceia encaixa com o que Deus está falando. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista, e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja diligente e arrependa-se. Começa dizendo que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele diz antes que ele é o Amém. Só sobre o Amém dá mais de uma pregação. Não vou falar disso. Então vamos para o fiel e verdadeiro. Ele diz que ele é fiel e verdadeiro. O que quer dizer que ele é fiel? Que ele é constante, que ele não muda. Ele é fiel. O que quer dizer que ele é verdadeiro? É que ele não tem nada de engano e mentira. Só verdade nele.
Então, fiel e verdadeiro significa eu sou constantemente verdadeiro. Independente da estação ou da pressão. Não importa. Ou você ou o que eu sou. Ponto. Enquanto uma testemunha falsa mente e bajula, dá apenas o que nós queremos ouvir, à custa do que nós precisamos ouvir. Jesus conforta e edifica, mas não deixa de nos dizer a verdade. Ele ama e perdoa, mas também exorta e corrige. E no versículo 15 ele diz: conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Ele não está falando do coração. Ele falou: conheço as tuas obras. Ah, eu sou apaixonado por Jesus. Cadê as obras? Não é frio de obras, nem quente de obras. O que são ações frias? São ações de quem declaradamente desobedece a Deus. É frio. Morto. Frio. Ele não finge ser quem ele não é. Ele é perdido e sabe disso. Ou ele é desviado e sabe disso. Ele serve a outros deuses. Dinheiro, a si mesmo, pessoas, time, negócio, família. Ele serve. E ele sabe que serve e gosta. Ele vive por prazer do momento. É a vida do pecador. Pecador não arrependido ou desviado. E o que é uma ação quente? Você tem que ser quente ou frio. O quente é o que é apaixonado por Deus. É o que tem o fogo da paixão ardendo no seu coração. Ele é consumido por essa paixão. Ele se purifica para que ele possa se achegar bem perto da presença de Deus, porque Deus não aceita a impureza. O seu desejo é a santidade, porque ele quer ver a glória de Deus. Ele quer ver a face de Deus. E ele faz isso se santificando, buscando, pedindo, batendo, até Deus abrir e ele ter o contato com a glória de Deus. Jesus é o centro do seu coração e da sua vida. O fogo tem a origem no amor que ele sente por Deus. E ele se deleita em obedecer a Deus. Esse é o meu prazer. Ele reconhece a sua verdadeira condição de pecador, arrependido, e carente, dependente, e recebendo a graça de Deus, que está transformando ele e alimentando ele com esse fogo. Esse é o quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. O que ele não aceita é o morno. O frio ele aceita. O morno ele não aceita. Quem são os mornos? Os mornos são os que estão dentro da igreja. É o crente regular. Hebreus 12:14. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. É esse aqui o morno. Ele tem acesso à graça de Deus, mas ele se afasta dela. Ele está só ali no meio. A graça não é transformadora para a vida dele. É o poder da graça que ele recebe, não tem ação no seu coração, porque ele ainda tem paixões mundanas e não abre mão delas. É uma igreja que não quer ver o Senhor, que não busca a santificação e que se afasta dessa graça transformadora. E aí ele diz: gostaria que fosse frio ou quente. Na Almeida Revista e Fiel, outra versão da Bíblia, diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Para Deus falar isso da pessoa, misericórdia, quem dera. E ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele nunca vai ser desonesto com você e comigo, e nem vai ser exagerado. Ele fala o que é verdade. O que isso significa? Que ser morno é pior do que ser frio. Quem dera você fosse frio. Quem dera você fosse quente, mas não é quente. Quem dera você fosse frio, mas não seja morno. É melhor um ímpio, pecador e um desviado do que um morno que está dentro da igreja. Por quê? Porque o morno, ele não se move, ele não tem obra. Ele é morno, é uma obra insossa, não tem vida. É na carne.
Ele é movido por si mesmo, para benefício próprio. Aí ele vem no versículo 16, Apocalipse 3, e fala: assim porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. É o crente confesso: Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Eu conheço a Bíblia, eu oro todo dia, eu leio todo dia, eu vou para a igreja regularmente, eu dou meus dízimos e ofertas, faço as minhas boas ações. Deus vomita você da boca dele, ou não, espero. O problema é que o morno não é só um estado fixo, ele é tem uma ranja ali, um intervalo, né? O frio é frio, o quente é quente. O morno pode ser morno mais frio, morno mais quente, morno médio. Tem vários tipos de mornidão. Qual é o nível da sua paixão? Ou qual é o nível da sua mornidão? Você é quente mesmo ou você é gelado? Não, nenhum nem outro, então você é morno. Aí você é um morno mais friozinho ou morno mais quentinho? Não tem diferença para Deus, o morno é morno. O problema é que o morno, quente demais, para ser considerado frio. Ele é morno, ele não é frio. Ele é morninho. Então ele é quente demais para ser considerado frio. O problema é que ele é frio demais para ser considerado quente. E aí o morno frio tem um problema. Ele é quente o suficiente para se misturar com os quentes. E ele fica despercebido. Porque ele é morninho. Ele tem um pouquinho ali, ele fala igual a gente, ele ora, ele lê a Bíblia, ele está no nosso meio, ele está vindo, está participando, ele é ativo nas obras da igreja. É um morninho, então ele é frio, mas é um pouco frio só, ele é morninho. Morninho frio. Aí ele se mistura no nosso meio, a gente não sabe quem é, ele está no nosso meio. Aí ele está aprendendo, ainda é imaturo, ele vai crescendo, nós vamos continuar investindo nele, vai se santificando, vai se aprofundando no seu relacionamento com Jesus, aí ele vai corrigindo a sua vida, mas a gente não percebe que ele não é quente, imaturo, a gente pensa que ele é, mas ele pode ser só um morno friozinho, um morninho ali. Ele pode ser também insuficiente, frio insuficiente para se misturar com os quentes. O problema do morno quente, ele é morno, mas é quentinho ali. Ele é quente demais para ser aceito pelos frios. Então ele gosta das coisas do mundo, mas ele já é mais aquecidinho. Aí ele vai no mundo e ele rejeita o mundo que ele vai, mas ele ainda gosta de estar lá no meio. Aí ele é um morno um pouquinho mais quente. Aí ele chega lá e o povo exclui ele. Fala, não, esse daí está no nosso meio, mas o cara é esquisito. Vamos excluir ele daqui. Ele não é legal estar com ele. Porque ele não é frio, ele é morno. E é um morno quentinho. Aí o frio não aceita ele. Só qual que é o problema dele? É que ele é um morno quentinho, mas ele não é quente. Aí ele vai para a igreja também não aceita ele. Porque ele não é um quente. Ele é um morno quentinho. Esse cara é legal, ele vem, ele sabe, ele aprende tudo, ele pratica muita coisa, mas está faltando alguma coisa. Não dá para dar uma liderança, não dá para soltar um ministério na mão. Ele é um morninho quentinho, então vamos deixar ele no banco, vamos deixar ele crescer primeiro. Aí ele não se encaixa nem no meio dos frios, nem no meio dos quentes, porque ele é um morno quentinho. Enquanto o morno frio ele não se encaixa no meio dos quentes, porque ele é frio, ele não se encaixa no meio dos frios porque ele é um pouquinho quente, esse daí é o contrário, ele não se encaixa no meio dos quentes porque os crentes não aceitam, e ele não se encaixa no meio dos frios porque os frios não aceitam. Então não serve para nada o morno, não serve. Ele está no limbo ali da vida que devia ter, porque ele não está nem no mundo e nem na fé, é morninho. E aí ele vai se amoldar conforme aquele grupo que ele está naquele momento. Ele vai lá ver o jogo de futebol, nossa, cara, vai, e juiz isso, e juiz aquilo,
e xinga e pula e faz um gol, ele se mistura no culto pagão e sai pulando e bebendo e dando risada e soltando apito. Ele se amoldou ao mundo. Aí ele vem numa igreja, agora louvar, ele ergue a mão, louva a Deus, ora em público, abençoa, põe a mão nos outros, dá o dízimo. Aí ele vai se ajeitando conforme o meio que ele está. Uma hora igreja, outra hora mundo. É o morninho que está ali, suscetível. Ele se mistura bem nos dois meios, é o morninho ali. O morninho obedece a Deus só quando é prazeroso para ele e lhe traz benefícios. Porque ele é motivado pelos próprios interesses. E aí Jesus vem e fala, estou prestes a vomitar você da minha boca. O que é que nós vomitamos? É o que está estragado, o que o seu corpo rejeita. A igreja é o corpo de Cristo. Ele está no meio da igreja. Ele é morninho. Imagina uma comida estragada não sendo vomitada, o estrago que faz. Qual é a defesa do corpo? Expelir. Sai daqui, seu veneno. Você não vai matar o corpo por causa disso, você vai sair daqui. E às vezes deixa um estrago que dá infecção alimentar, tem que tomar antibiótico, dá diarreia, vômito, mais ainda. O negócio já saiu, mas ainda ficou um resquício que faz você vomitar até o que não deve. Vira um estrago no corpo. Então, para não ter o estrago, Jesus vem e fala, eu vou vomitar você da minha boca. Como se ele dissesse, eu vou vomitar você do meu corpo e vou vomitar todos aqueles que dizem que pertencem a mim, mas que na verdade não pertencem. Porque tem um engano na vida do morno. O quente, ele sabe que é quente. O frio, ele sabe que é frio. Mas o morno, ele não sabe. Ele pensa que ele é quente. Ele está sendo enganado. Quente em relação ao quê? Ao seu relacionamento com Jesus. O frio não quer relacionar-se com Jesus. Tem um monte de gente fria que conhece muito da Bíblia. Ele não quer relacionamento com Jesus, relacionamento em obediência e fé. Ele não quer. E ele sabe disso, eu rejeito isso. Não quero, não é para mim. Pelo menos por enquanto. O quente, ele também tem um relacionamento. Mas agora é aceitável, ele quer, ele busca. Ele quer ser íntimo de Jesus, conhecer Jesus e obedecer Jesus, vivendo pela fé. O morno não. Ele quer ter um relacionamento com Jesus, mas ele não tem esse relacionamento. Ele quer obedecer, mas ele não obedece. Por quê? Porque ele é morno, ele tem um monte de mundo dentro dele. Ele segue o que a sua carne quer que ele siga, e não o que seu espírito o move a seguir. Lembrando que tem uma guerra entre nós dentro, entre carne e espírito, em que o espírito quer gerar vida e a carne quer gerar morte. O espírito quer levar você para a vida certa na fé em Cristo e a carne quer levar você para a sua vida mundana. O morno, ele é dividido. Ele pensa que ele tem uma condição que não é verdade. Ele pensa que pertence a Deus e que está servindo a Deus. Confessa a sua salvação em Jesus, mas está fora da graça. São os mais difíceis de serem convencidos. Você já lidou com esses? Fala, e o cara não entende. É morno. Ele acha que está bom, que ele sabe, que ele já é salvo, que ele é bom o suficiente para isso. Você fala, você não é bom. Eu sou. Não é bom. O que eu sou está bom. Misericórdia. Tem um vídeo, vocês já viram o vídeo do menininho na bicicleta pedindo o carregador de celular? Não. O menininho chega de bicicleta. Ela pediu, falando com alguém, acho que é a tia ou filha, ou mãe dele, que a tia não sei qual tinha pedido um carregador de celular, português falando. E ela não entendeu o que ele estava falando. Carregador? É, um carregador. Patuxá, um carregador. O que você está falando? Sabe o que o menino faz? Ele põe a mão na cabeça assim, ó.
indignado assim. Não está me entendendo. Aí ele respira fundo e fala: ela quer um carregador de celular. Ah, o carregador é... Aí alivia assim, ela entendeu o que eu estou falando. Parece a gente falando com o morno. Você fala e faz assim. Porque não entende o que você está falando. Dá uma depressão espiritual na gente o negócio. Porque o morno, ele acha que está, mas não está. Ele acha que sabe, mas não sabe. E ele faz parte da igreja. E ele se encaixa na denúncia de Isaías. Assim que Isaías, em Isaías 6, ele viu o trono da glória, viu os anjos em volta cantando santo, santo, santo. Ele percebeu o seu pecado, se prostrou e falou: estou morto. Foi curado. Veio um anjo com uma brasa quente numa tenaz e tocou no lábio dele. O lábio dele foi curado, o pecado dele foi limpo e perdoado. Ele foi levantado e falou, e ouviu: a quem eu enviarei? Quem eu enviarei? Ele falou: envia eu. Aí na sequência, o primeiro versículo disso aqui em Isaías 6, 9. Ele disse: vá e diga a este povo: escutem com atenção, mas nunca entendam. Observem bem, mas jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Não tem acesso à verdade. Está fechado nos olhos, ouvidos e coração. Mas pensa que está salvo. Não vê necessidade de salvação. E aí Jesus detalha a condição dessas pessoas no nosso texto. Apocalipse 3:17. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele se vangloria de ter o suficiente. Não é só riqueza, de ter o suficiente. A maioria das pessoas mornas pensam que tem o suficiente de justiça própria. Eu sou melhor que a maioria, então eu estou garantido. Na hora de conversar e negociar lá na porta do céu, eu me garanto, deixa comigo. Eu sei o que eu vivo, eu sei o que eu faço, eu sei o meu coração. Eu sou bom o suficiente. Pensa que é rico e não precisa de nada. E aí rejeita a graça dada para quem precisa. E aí ele se conforta com o que ele acha que Deus deu para ele, por eles serem bênçãos de Deus. Deus me deu, estou sendo abençoado. Carlinhos conhece um rico que fala isso. Foi o meu trabalho diário, porque eu acordo cedo todo dia, que me deu o que eu tenho. E essa é a riqueza dele. Ele rejeita a salvação, porque está bom para ele. O que é que está bom para você? Que você pode rejeitar a salvação. Pode rejeitar a graça salvadora, transformadora, que te purifica, que te leva para a eternidade e não para o mundo. Jesus declara para esse tipo de gente no versículo 18: dou a vocês este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Ah, tá. Muito bom. Como é que faz para comprar isso de Jesus? Explica para mim. Você já comprou algo de Jesus? Algo que o dinheiro não pode comprar? Não adianta você falar que Jesus é seu Salvador e Senhor, isso daí não compra isso. Porque o morno falou isso. E ele não tem. Ele não comprou o que tem que ser comprado. É algo que pode faltar para todos os cristãos professos, mas que é essencial e todos devem possuir. Você já comprou isso de Jesus? Olha o que diz Provérbios 23:23. Compre a verdade e não abra mão dela. Você já comprou a verdade? Isaías 55:1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham,
comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Nossa, que delícia! Gostaria de ir muito lá agora, numa loja de carro de luxo, e comprar sem custo. Quem gostaria? Gostoso, né? Promoção da semana. BMW, qualquer uma, sem custo. É só aparecer. Delícia. Você acha que isso aqui é mais ou menos valioso do que isso? Ele também fala em Mateus 13:45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Começando a clarear o que tem que fazer para comprar. Vendeu tudo o que tinha. Vender tudo o que tinha é não ficar com nada do que tinha. O que é que você ainda tem? A pérola de grande valor exige a venda de tudo. O reino de Deus é como uma pérola de grande valor. O reino de Deus exige a venda de tudo. Tudo que você tem na vida é igual à vida toda. Você tem que dar a Ele a sua vida toda, para servir a Ele a causa dEle, sem reter nada para si mesmo. A partir do momento que você retém qualquer coisa que seja para você, aquilo te tira do serviço a Deus. Eu vou, mas antes, deixa eu enterrar meu pai. O outro chegou, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí eu já faço toda a lei e cumpro desde a minha adolescência e juventude. O que falta? Vende tudo que você tem e depois dê o dinheiro aos pobres e me siga. 2 Coríntios 5,15 diz: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É simples. Jesus na cruz, ele escreveu num livro que não está nos evangelhos, foi descoberto essa semana pelos arqueólogos, um texto bem chato que diz que ele morreu por todos na cruz e ressuscitou por todos, exceto por você. Sabia? Não foi por você que ele morreu. Ele tirou você da morte dele. Foi isso que aconteceu? Não, não existe esse livro. Ele morreu por todos. E ele morreu dando tudo para poder ganhar a todos. Então você está incluído no meio. Se ele morreu dando tudo, por que é que você não dá tudo? Percebe a injustiça disso? Ele quer habitar em você e entrar nos labirintos do seu coração, encontrar cada gavetinha, cada quartinho, cada salinha, cada carteira, cada cofre, abrir e entrar, purificar. Ele quer ter acesso a tudo que você é. Mas aí para ter acesso, você tem que deixar o lugar limpo para ele entrar. Porque não cabe 2 deuses no mesmo lugar. Então você tem que pegar todos os seus Isaques e oferecê-los em sacrifício. E tem gente que não faz isso. E tem uma ilustração que vai esclarecer de vez para você entender em Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo.
As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Todas tinham candeias. Procura aí a candeia no Google e mostra pra gente ali. Candeia é uma vela que é abastecida por azeite. Ela é como se fosse um vaso pequenininho, com 2 buracos, um menorzinho para colocar o pavio e um grande para receber o azeite. Aí, conforme o azeite vai entrando no pavio, o fogo vai consumindo o azeite, puxando mais azeite para ser consumido, e a vela fica acesa ali até acabar o azeite. Isso é uma candeia. Ele já vai achar a candeia, a gente vai ver. Todas as 10 tinham a candeia. Todas as 10 estavam com as lâmpadas acesas. A lâmpada acesa simboliza a luz da salvação. Todos receberam a luz da salvação, entenderam o Jesus Salvador e Senhor, tiveram a fé da salvação. São os que receberam a dádiva da vida eterna. Olha só, Jesus morreu por mim. Nossa, que legal, eu sou pecador e Jesus morreu por mim. Glória a Deus, estou salvo. Não são os frios. Os frios rejeitam a salvação. 5 das virgens eram prudentes e 5 eram insensatas. Isso representa metade da igreja. As insensatas tinham somente as candeias. As prudentes tinham vasilhas. Achou a candeia ali, a candeia bonitinha. Dá para pôr um pouco de azeite ali dentro. Não vai durar muito, mas dá para pôr. Qual que é a palavra ou a frase chave para você entender essa parábola? Está no versículo 9. Vão comprar óleo para vocês. Sabe o que aconteceu? Chegaram 5 na loja, as prudentes, as imprudentes, as insensatas, e falaram: me dá 5 candeias. Pegaram o dinheiro do bolso e compraram 5 candeias. Como se dissesse: me dá aí uma dessas candeias, porque eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno, e eu quero a bênção de Deus. Comprou. É como se fosse uma declaração de fé, uma confissão de arrependimento, uma entrega da vida. Comprou a salvação. Confessei, glória a Deus, agora eu tenho a luz em mim, a luz da salvação. E aí chegaram as prudentes, o que elas fizeram? A mesma coisa, me dá. Me dá o dinheiro da candeia, eu quero uma candeia, mas agora eu estou tirando tudo que eu tenho do bolso, toda a minha riqueza, tudo que eu consegui vender e acumular de dinheiro, eu estou dando para você. Me dá a candeia e me dá o azeite, tudo que você puder me dar de azeite. Eu preciso de todo o azeite que você tiver, que o meu dinheiro pode comprar. Não quero só a candeia, eu quero as vasilhas que você puder me dar, cheia de azeite. Elas se prepararam para perseverança, independente do estado, da duração da noite. Enquanto as insensatas tinham só o necessário para serem salvas e não para perseverar. Além de que juntaram dinheiro para si mesmas, não comprando vasilhas com azeites, compraram só as candeias.
Não saíram do Egito. Mantiveram dinheiro para quê? Se estava esperando o noivo chegar para ir para o banquete de casamento. Está querendo guardar dinheiro para quê? Se vai ficar aqui o dinheiro. Diz o versículo 6 que à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Meia-noite representa a hora mais obscura, quando a tribulação alcança seu nível mais intenso. Quando as sensatas podiam continuar perseverando, aguardando o noivo, e as insensatas não tinham mais recursos. Apagou-se a vida delas. Elas precisavam de mais azeite. Não conseguiram manter suas candeias acesas. Olha Mateus 24:12. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como é que você persevera se não for na graça? No azeite que representa o Espírito. Como é que você vai perseverar sem a unção do Espírito? Sem o poder da graça. Olha Lucas 21:19. Ganhem a vida de vocês por meio da perseverança. É perseverança em fazer esse negócio. Vende o que tem, compra a unção. Vende o que tem, renuncia ao mundo, abre mão do que tem, da vida e adquire o que Jesus tem para te mandar para você perseverar. Quando as insensatas que saíram para comprar, compraram e voltaram, a porta tinha se fechado. Chegaram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Não conheço você. Pessoa que confessou Jesus. O morno. Não entregou sua vida completamente. Quem não entrega sua vida completamente não vive Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz, que é a renúncia total, e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem, por minha causa, perde a própria vida, a encontrará. Então, ou você vive o evangelho completo, da renúncia, da graça te capacitando para você viver uma vida ressurreta, totalmente dedicada ao Senhor, sem o Egito dentro de você. Podendo até voltar para o Egito, mas sem o Egito dentro de você. Porque aí você vai ser um missionário. Ou você está caindo na mornidão. Não podemos aceitar um evangelho pela metade que nos dá as provisões que vêm do poder da ressurreição de Jesus. Ele morreu para nos dar um monte de coisa. E a gente crê nisso e entra no evangelho querendo isso. Mas não dá para ter tudo isso sem a cruz. Tem um falso evangelho, que é o mais conhecido, que está levando as multidões das igrejas para a vida morna, sem cruz, roubando o fogo de Deus dos seus corações. Por isso que tem, acho que mais da metade das igrejas mudando o horário do culto por causa de jogo de futebol. Acabou o fogo que queima nos corações por Deus. É mais legal torcer. Será que a gente está procurando aquele que vive no meio dos mortos? Será que a gente se esqueceu de Mateus 16:25, que diz, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa a encontrará. Então, para terminar, reconheça que nós estamos em tempos difíceis, em que muitos, talvez de nós, estão mantendo os desejos do Egito nos seus corações.
E preferem renunciar à glória de Deus ficando no sopé do monte e não no cume. E corrija o que for necessário, purificando a sua vida. Amém? É essa palavra que a gente vai tratar na prática da sua vida na quarta-feira. Quero saber o que Deus te falou e o que você vai fazer com ela daqui até lá. Se precisar, ouve de novo. Pega o vídeo no YouTube. Adianta até a parte que interessa. Ouve tudo e vai anotando. E deixa Deus falar mais coisas. Quero você lá na reunião de quarta-feira, dando testemunho de vida, que envolve a sua morte do ego. A renúncia das suas paixões. Para saber o que Deus tem feito, gerando vida em você a partir daí. Porque a graça, que é o poder de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, vai pegar essa área da sua vida, que está morta no mundo, e vai te dar a vida dele, como deu a vida para Jesus ressurreto dos mortos. Ele cria um exército de ossos secos. É isso que ele quer fazer com a gente. Amém?